Boa noite a todos. Nós agradecemos aí a todos os presentes, rogando a Deus a nossa proteção e a Jesus as melhores intuições para a nossa reunião da noite de hoje. E teremos o tema, a caridade moral, e será ministrado por Nilo a todos nós, rogando a proteção a todos que estão também em trabalhos na nossa casa, e que possamos aprender cada vez mais diante dessa doutrina consoladora e confortadora para todos nós. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à Virgem Maria, os mentores dessa casa, toda a espiritualidade amiga, rogando que sempre nos traga paz, harmonia, serenidade, principalmente proteção a todos nós, a nossa família, a todos nós do Grupo Meimei, e todos aqueles que tiverem necessidade nesse momento, que essa nossa lição e essas nossas preces chegue ao espírito, ao coração de todos, tanto os encarnados como os desencarnados. Agradecemos tudo que tem feito por nós. Pedimos também pela guerra que está tendo aí, que ilumine, né, o coração desses políticos para que possam cessar e voltarmos a ter um pouquinho de paz nessa nossa terra. Gratidão por tudo que tem feito por nós, Mestre. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Boa noite a todos. Hoje o tema que me coube aqui foi caridade moral. Isso aí vem do capítulo 8, nós vamos falar um pouquinho do versículo 10. Nós sabemos que lá no versículo 8 fala de todo tipo de caridade. Tem a caridade que a gente fala moral, que é a que nós vamos falar, tem a caridade material e assim por diante. Mas o nosso objetivo hoje é só a gente falar da moral. Lógico que tem hora que a gente vai se emendar as caridades que tem aqui, porque um está atrelado à outra. Se nós formos observar, Denilson, pode passar aí para mim. Vou começar o seguinte, caridade moral. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? O que nos diz lá? Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí ele vai dizer, o que significa essa benevolência, né, para a gente? Seria bondade de ânimo para com algo ou com alguém. Para que a gente tenha isso. A indulgência seria o quê? Disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então, o que nós temos que ter com as pessoas? Eu até digo o seguinte, que quando a gente, por exemplo, se a gente for fazer igual tem aí a campanha do quilo. Se a gente for lá só por ir e falar, eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir, é que a gente fala, a caridade que a gente fala material vai ser realizada. Mas será que ela tem um bônus? O bônus é muito pequeno. Agora, se a gente for com disposição, com ânimo, com coração, pensando no outro, né, deixando a nossa, às vezes, de porta em porta perdida, a gente tem vergonha, deixando isso de lado e indo com o coração, aí sim a caridade moral. Nós estamos pensando no material, mas com amor e com carinho para com o próximo. Aí nós temos as duas. Costumo até dizer, aí o bônus é maior. Porque o bônus da caridade moral vai ser sempre maior. O material ajuda a pessoa naquele momento. Mas, às vezes, a palavra, o amor que a gente reflete é muito maior. Às vezes a gente olha, mesmo na parte de doação, né? Aí, quando estão doando uma cesta básica, por exemplo, para as famílias, se a gente olhar nos olhos da pessoa, você vai ver, minha gratidão está ali. Você não foi ali buscar nada em troca, mas o olhar, você vê, né, da pessoa ali, você fala, não, realmente eu fiz com carinho, com amor, a gente vai receber amor e carinho também. Mas que a satisfação é muito grande com isso aí, ok? Pode ir, Denilson, mais uma aí para mim.
Nós estamos vendo aqui, ó, a caridade moral, ela consiste o quê? Em vos suportardes uns aos outros, é saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Aquela troca, a gente fala da empatia, você fala, o outro fala. É saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Muitas vezes nós somos levados a isso. Você está falando, as pessoas estão caçoando. Então, a gente tem que ser surdo nesse momento. Não vê o sorriso desdenhoso com o que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se julgam que superiores a vós. Quando na espiritual está, às vezes, muito abaixo, várias vezes abaixo. Né? Não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Para você ver. É coisa simples, assim, quem fala, falando é simples, mas fazer é difícil. Então, isso é um exercício nosso diário, habitual, que a gente tem que ter. Muitas vezes a pessoa nem acabou de falar, a gente já está respondendo mal, já está brigando, já está falando. Cadê a caridade moral? Está desdenhando de você? Finge de surdo. Muitas vezes o vitorioso é aquele que sai sem reclamar, né, sem exaltar, simplesmente entendendo o outro naquele momento, fazendo oração por ele e pela gente também. Olha aí, isso é caridade moral. É que a gente tem fé em Deus que isso vai resolver o nosso problema. E realmente, sim, você sai daquele lugar ali mais tranquilo. Não é que a gente esquece de tudo que foi feito para a gente, mas pelo menos a gente fica numa sintonia boa. Não deixe que as sintonias ruins voltem para a gente. Simplesmente com esse ato de ser surdo, de não julgar o outro, entender o outro, não incomodar com as faltas dele. E sim, procurarmos orar, fazer uma prece na hora ali, a intenção dele, né? Isso quem disse para a gente foi essa irmã Rosália aí. Pode passar mais um, Denilson. Ainda a caridade moral, que é algo mais profundo, porque exige o quê? O dar de si mesmo. E nos imaginarmos que no mesmo nível do necessitado. Para correr de igual para igual. Dialogar para se certificar das reais o quê? Necessidades. Muitas vezes, alguns minutos de conversa amiga, de atenção, é o que a pessoa mais necessita. Eu me lembro, aí no sábado, que uma pessoa nos disse o seguinte: eu estava no meu serviço, a minha filha chegou na loja dela e falou assim: mãe, tem uma moça aqui fora chorando. Ela foi lá e falou: deixa eu ver quem. Chegou lá, era uma amiga dela. Ela falou que abraçou, levou para dentro, né, arrumou um copo com água para ela, conversou. Era problema pessoal, mas só de abraçar ali resolveu. Agora imagine se ela falasse assim: não deixa para o próximo atender. Você perdeu a oportunidade de estar ali fazendo a caridade moral. Então nós não podemos perder essas oportunidades que aparecem. Porque se veio ao seu encontro, é porque você necessita. Às vezes tem mais do que a outra pessoa de estar ali naquele momento, realizando essa, a gente fala, esse tipo de conversa, essa atenção à pessoa. Naquele momento, nada material resolveria para ela. Foi o quê? Uma conversa, um copo de água, uma oração. A pessoa volta-se ao eixo normal. Resolveu o problema dela na hora ali que ela estava com ele? Não. Mas deu o quê? Condições, suporte, para ela entrar o quê? Numa sintonia boa, uma sintonia, né, zen, como se diz, zen com a espiritualidade, com ela mesma. Para quê? Para que ela possa refletir e achar a melhor solução para resolver esses problemas. Então, isso nos faz o quê? Um engrandecimento para a gente, né? Normalmente. Ali a gente se sente feliz de ter falado: olha, pelo menos eu conversei com a pessoa, ela vai embora serena. Isso é a caridade que a gente tem que fazer no dia a dia. E muitas vezes a gente vê e fala assim: espera aí, vem fulano ali, espera aí, deixa eu entrar aqui, que está chegando um outro aqui, o outro atende em vez de mim. Às vezes é para você. Mas você escapuliu, daí a pouco vem outra situação para você tentar resolver. Vai sempre chegar coisas para você. Pode chegar até em nível mais altos que pode dialogar mais tempo ainda para você, como se diz, colocar aquela pessoa em sintonia. Então, nós não podemos recusar o que vem para a gente. Né? Isso é caridade moral. A gente vai ter que fazer para a gente poder ir. Denilson, pode passar mais uma aí? Para a gente terminar essa parte. Aqui, ó, a caridade moral lá, né? Essencial.
A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito. É irmã das mãos que alimentam o corpo. Olha aí para a gente ver, né? A voz compassiva. A gente atender o outro, ser compatível, que vai alimentar o nosso corpo. Alimento de pão? Não. O alimento da bondade, a parte moral, a parte espiritual, está nos alimentando o nosso corpo. Assistência, medicação e ensinamento consiste em quê? Modalidade santa da caridade, generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Olha aí para a gente ver. Conjuga-se e completa-se num todo nobre e digno. Então, aqui, essa junção toda aí vai nos trazer esse complemento nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Então, nós temos que estar bem conosco mesmo. Para você fazer uma caridade moral, a gente tem que estar bem com a gente. Vamos estar bem o tempo inteiro? Não, nós somos humanos. Nós vamos errar, nós vamos sair fora dessa caridade moral, mas a gente tem que ter esse discernimento, falar, eu errei aqui. E muitas vezes, depois que passa, a gente fala, olha, eu não podia ter feito isso. Isso já é um reconhecimento que você errou, que você não vai fazer da próxima vez. Então, a gente tem que entender o nosso eu mesmo, o eu interno, para a gente poder estar ajudando o próximo. A caridade essencial trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo o ensinamento do Divino Mestre do Evangelho. Então, é o que a gente estuda todos os dias. Todos os dias a gente lê uma página do Evangelho, todo dia você interpreta ela melhor, vamos falar, melhor do que você fez da última vez. Então, a gente tem que seguir essas palavras. Com isso a gente vê. E olha como a gente fica, durante o dia, quando vem a situação difícil, você tem condição de resolver. Você pensa, aonde que eu vou recorrer? Você liga para uma pessoa certa, que vem e fala, é assim, 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 cuidado, procura isso. Quer dizer, você tem capacidade de resolver o problema. Pessoas que te ajudam também. Agora, se você estiver na sintonia, como se diz, de egoísmo, falta de moral, você não vai achar ninguém. Você não se acha, a gente mesmo não se encontra. Aí vem aquele caos para a gente, onde as pessoas fazem coisas que não deveriam. Por quê? Não estão preparados, não conseguem estar nessa sintonia. Aí a gente fala assim, a caridade moral. Como podemos trabalhar com isso? Uma das coisas que a gente tem é eliminar esse egoísmo que há dentro de nós. Nós somos muito egoístas, tem hora, com as coisas que a gente faz. Tornando-se o quê? Aí o que a gente tem que fazer? Tornando-se mais leves, mais sensíveis às necessidades e o sofrimento do alheio. Compreendendo os efeitos danosos do egoísmo, iniciar os nossos processos de reforma íntima. Nós temos que trabalhar com isso. Para a gente conseguir alguma coisa melhor, nessa parte de egoísmo. Falando ainda do egoísmo, o que ele é para a gente? O egoísmo a gente pode dizer que é uma fonte de todos os vícios, como a caridade o é, de todas as virtudes. Então, é um vício que a gente faz, quer dizer, nós temos muitos vícios. Então, nós temos que trabalhar esses vícios nossos. Às vezes, a gente não elimina tudo, mas nós temos que trabalhar para eliminar esses vícios, seja que vício for. Quando a gente começa a trabalhar esses vícios de egoísmo, de inveja, de querer o poder, de fazer essas coisas, a gente começa a trabalhar isso, a gente se sente melhor. É aí que a gente começa a crescer. Então, essa parte que a gente fala que é do mal, a gente tem que trabalhar. Vamos resolver de um dia para o outro? Não vamos. Mas é degrau por degrau, passo a passo. Assim nós vamos engrandecendo. Para quê? Para fazer a caridade também, para a gente e para o outro. Eu sempre falo, nós estamos aqui sempre para servir o outro. Tudo que nós temos, nós sabemos que é emprestado. Você faz uma casa, é para você e seus filhos. Você trabalha para quê? Para se manter sua esposa e sua família. Amanhã você faltou, o que era seu agora é da sua família. Eles amanhã, depois vão faltar, vai ser o quê? Dos netos, vai ser dos bisnetos, e assim vai sucessivamente. Então, a gente tem que entender que tudo nós que estamos aqui, que nós adquirimos, material, vai ficar aqui. O que a gente leva, o que a gente deixa aqui para os outros, é o quê?
Essas pessoas vão lembrar da gente, olha, essa pessoa foi assim, foi boa, foi aí. A gente lembra de Chico, a gente lembra do Zeca. Por quê? Foram as pessoas que marcaram, que tinham o quê? A caridade moral intensa. Por isso que a gente lembra dessas pessoas. Arnaldo Rocha, outros aí, a gente vê. Por quê? A caridade moral deles era muito intensa. Então, isso fica aqui. Vai com eles, mas fica aqui para a gente também. O quê? Os ensinamentos, os passos a seguir. Então, isso é muito importante para a gente. E como podemos promover essa caridade essencial, gente? É ser indulgente, como nós falamos lá, com os erros dos outros. Às vezes eu vejo a pessoa que erra quando a outra pessoa vem e fala assim, não vou atender não, porque deixa para lá. Ele me fez aquilo, agora deixa para lá. Ele vem conversar comigo, não vou atender também não. Lógico, a gente fala, dependendo do que faz, nós não vamos esquecer. Aí vem o perdão também, né, que a gente pode colocar aí. A gente perdoa, mas não esquece, mas tem que perdoar. Liberar o quê? O nosso coração. Para quê? Para que podemos, novamente, volto a dizer, entrar nesse nosso equilíbrio para poder servir o outro. Ali, às vezes, quando ele vem a você, que você fala alguma coisa, você está ajudando muito. Às vezes está ali, se você não perdoar, ele pode fazer alguma coisa, um desatino, te agredir, ou, sei lá, até contra a própria vida dele também, quem sabe? Ninguém sabe. Às vezes você vira as costas e vai embora, e a pouco você fica sabendo e fala, meu Deus do céu, se eu tivesse perdoado ele, naquele momento que ele veio, né? Então, a gente tem que pensar muito nessas coisas, nessa hora, a gente falar um bocado dessas caridades, né, que a gente fala aí. Ainda, né, para promover essa qualidade essencial, nós podemos fazer o quê? Levar o nosso elevar o quê? O inferior aos seus próprios olhos, diminuindo o que? A distância entre ambos. O que a gente faz? Nós temos que se aproximar de quem precisa. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, seja com pessoas estranhas que nós nunca vimos. Mas se necessitar, a gente tem que ver. A gente tem que estar naquele momento auxiliar. Nem que seja parando ali, sem falar nada, fazendo uma prece, olha aí o bem que você já está fazendo. Pode ter certeza, se você fizer a prece com o coração, vai ser atendido. Naquele momento, vai auxiliar aquele outro. E vai te dar o quê? Esse retorno interior de dentro da gente. A gente fala que às vezes a gente pede muito a Deus e não vem. Vem sim. Às vezes aquele momento, alguma coisa que você pediu, você, às vezes ali, chegou para você, seria ali o seu caminho para você obter aquilo que você pediu. Às vezes atender uma pessoa que está ali necessitada. Quando você pula aí, você fala, tá vendo? Ele não está preparado nem para isso. Mas está preparado para receber o que ele pediu? De forma nenhuma. Então, são essas coisas que levam a gente a refletir um bocado sobre isso aqui. Aí vem também, né? Amar os nossos inimigos, é importante, perdoá-los, nós já falamos aqui. Pagar-lhes o quê? O mal com o bem, gente. Não, tem que ser dessa forma. Quando fala, né? Dê a outra face. Ele te fez o mal, faz o bem para ele. Você deu ele a outra face com o bem. Isso aí vem nos trazer o quê? Volto a dizer, os alentos, a tranquilidade. O discernimento de falar, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Muitas vezes você faz, depois que você vai lembrar, fala assim, olha, eu fiz isso, às vezes nem percebi que fiz. Uma caridade, alguma coisa, atendi a pessoa ali, você nem... Isso daí, quando você faz, vira o quê? Uma coisa que a gente fala que são os vícios, são as rotinas da gente ali. Quem desse nossos vícios só fosse isso, né? Fazer a caridade, fazer o bem. Mas não é bem assim, né? Sabemos que não é assim. Não ostentar-se diante das situações. Muitas vezes, né, a gente está num lugar, você quer ostentar que eu sou o melhor, eu aqui sou o condecorado, eu que sou o que tenho mais conhecimento, eu sou o cara que tem mais dinheiro, vamos falar, né? Seria o velho da lancha, cabeça branca da lancha, né? Aí você quer ostentar, não, se você for o cabeça branca da lancha, mas for um cara aberto, que faz a caridade, está ali fazendo o outro, tudo bem. Esse aí eu queria ser. Mas ser o outro que é só ostentar, não. Aí já não é interessante, né? Pelo propósito que a gente está falando aqui da caridade moral.
né? Ir de encontro ao quê? Do necessitado, sem esperar que ele, ok, estenda a mão. Muitas vezes você quer ajudar, a pessoa acaba te xingando ainda. Ah, viu você com esses papos furados seu aí, não sei o que e tal. Para de falar, como eu falei, faz a oração. Olha, já está ajudando demais. Então você já estendeu a mão naquele momento. Ele está te falando que não quer, você fica falando, mas se você fizer a oração naquele momento, você já estendeu a mão para ele. Ele não quer te ouvir. Muitas vezes a gente quer falar com a pessoa, mas ele só quer falar, e quer que você só escuta. Então a gente tem que aprender, naquele momento, estar ali e definir essas situações. Para quê? Para que a gente possa estar ajudando esse próximo. Olha lá, em lugar de desprezar a ignorância, e ao vício, instrui-os, moralizai-os. Volto a falar dos vícios aqui de novo. Olha os vícios aí. Nós temos que moralizar os nossos vícios. Conter. E muitas vezes a gente não quer nem moralizar. Você fala, vou continuar com eles da mesma forma. Não faço por onde. Mas a gente tem que fazer. Hoje você consegue, amanhã você consegue, depois da manhã você dá uma meia escapulida, mas amanhã está de novo. A gente fala até você conseguir o quê? Sanar. Né? Tem vícios aí que é complicado. A gente sabe que é difícil as pessoas saírem dele. Mas com a ajuda, né, que você está dando, com as orações, ele pode sair. Se não sair, pelo menos vai estar o quê? Minimizado. É o mínimo possível. Não é mais aquela coisa que é de todo dia, as coisas estão acontecendo. É esporádico. Aí você fala, pelo menos conseguimos andar bastante. Pode ser que nessa encarnação não consiga livrar de tudo. Mas para a próxima, mais de 70% já está encaminhado, né? Que já cumpriu aqui. Já andou bastante. Então, é nessas coisas que a gente tem que trabalhar para que aconteça. A gente tem também, eu posso falar do efeito aqui, da lei do amor, né? A gente vê que substitui o quê? A personalidade, pela fusão do quê? Dos seres. Extingue o quê? As misérias sociais, dando lugar ao quê? Aos sentimentos nobres, de fraternidade e respeito pelo semelhante. Então, nós temos que fazer essa fusão, tirar, né? Extinguir aí essas misérias sociais. É um trabalho só nosso? É do governo? Não, é de todos nós. Você ajudou uma pessoa hoje, você já fez a sua caridade. Nós não vamos conseguir atingir todo mundo. Mas se a gente conseguir uma, já caminhamos. Pelo menos essa vai ter o seu caminho de volta. Sua paz. Pelo menos por uns tempos, né? A gente vem lá. O homem, então, que ama com o quê? Com amplo amor, com seus irmãos, em sofrimento. Desconhecendo o quê? As misérias do corpo. Não. Importante para nós essa miséria da alma aí, né? Nós temos que reforçar essa nossa alma, esse nosso espírito, para cada dia tornarmos o quê? Melhores. A nossa reforma íntima aqui. Se a gente puder fazer o máximo aqui, é melhor. E quando chegar lá no outro plano, a gente já está com um caminho bem andado. Para a gente poder um dia chegar a ser perfeito, igual eu falo. Como se diz aí, né? Um dia todos nós seremos anjos. Vai demorar para nós, mas vamos chegar. Temos que chegar, né? Todos têm que chegar nesse momento que a gente se encontra aí. Então, não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que ele lhes faça. Mas deve que ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que ele fizesse. Muita gente fala assim, eu já não faço mal a ninguém, já está bom. Não desejo mal para ninguém. Quer dizer, você está ali, ó. Não, a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente queria que todos fizessem para a gente. Não podemos ficar estagnados. Não, eu não faço mal a ninguém. Tudo ótimo. Se já não faça, já é ótimo. Mas nós temos que fazer
com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Às vezes você está em desespero, não tem ninguém para conversar com você. Você fala, meu Deus do céu, aparece um amigo, liga para um, não atende, liga para outro, não atende. Você está em qualquer problema, vamos falar, em qualquer sufoco, você liga, ninguém te atende, você fala, meu Deus do céu, não encontro ninguém, não consegue. Não é ruim? Você imagina uma pessoa, a outra pessoa que está na sofrimento, você te encontra, né? Quando você encontra um, você fala, graças a Deus te encontrei. Ó, tá assim, eu preciso aqui urgente. Olha, você fala, ufa, consegui. É a mesma coisa para com o outro. Quando ele consegue, ele fala, opa, consegui. E muitas vezes a gente vira, né, as costas. Passa direto, muda de passeio. Aí eu falo, nós estamos perdendo a oportunidade de estar ali. Aqui leva para nós. Você pode ver que às vezes você troca de passeio, chega lá na frente e você encontra outro. Até você atender. Eu lembro num relato que um colega meu de outra reunião falou, que ele falou o seguinte, ele é músico, ele falou que ele estava ele trabalhava nessa época numa loja de doceria, essas coisas, né? Chegou um rapaz lá, bêbadozinho, falou, afina esse violão que eu vou tocar na festa. Ele falou, não afino não, estou trabalhando. O cara foi embora, o cara voltou umas 10 vezes. Depois de 10 vezes o cara voltou e falou, gente, esse tempo é para mim, eu vou ter que fazer. Ele sentou, afinou o violão do rapaz. Aí ele afinou, o rapaz agradeceu e falou assim, é pena que agora já acabou a festa lá, não vou tocar mais não. Ele fica afinado para a próxima. Aí você vê, da 10ª vez que ele foi fazer. Então ele falou, se eu tivesse feito da primeira, ele tinha tocado e eu tinha ficado assim, realizado mais rápido. Ainda bem que ele conseguiu. O rapaz falou, já acabou, mas agora eu toco na próxima. Quer dizer, para a próxima o violão já estava afinado, que era no outro dia. Então a gente vê que quem é da gente fica dando aquele círculo vicioso até você resolver essas questões. Aí que está a caridade, que a gente fala, não, tem que fazer com amor, sem fazer com ódio, não adianta. Você faz com ódio, na primeira tocada a corda arrebenta. Por quê? Você fez com carinho. Olha aí, não adiantou nada que você fez. A gente só piorou o quê? A situação que está lá, né? Então, gente, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem o quê? O suporte do sentimento e da razão, que lhe dão o quê? Garantia de obter o esperado, desde que haja o quê? Caritativamente, isso aí. Então, a gente tem que fazer com caridade. Não adianta a gente querer fazer sem caridade, né? O que nós estamos falando a todo momento aí. Então, para a gente falar da caridade, existe um propósito muito grande, é o que está escrito lá. Amar o que é o próximo é a receita infalível de felicidade, de condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o quê? O caminho para Deus. Olha aí, você vê. Então, o nosso caminho para Deus é justamente isso aqui. Fazendo essa caridade para com o outro. A gente fala que para chegar a Deus você tem que atravessar a ponte. E essa ponte é o outro. Quer dizer, se você não conseguir relacionamento, passar pelo outro, você não vai chegar do outro lado nunca. O outro é que é essa ponte. Para a gente chegar o quê? Do outro lado. Para continuar trilhar o caminho. Trilhar ainda o caminho. Para o quê? Um pulso maior. Que a gente falou. Denilson, pode mudar aí. Na lição 919 do Livro dos Espíritos, está assim, qual o meio mais eficaz para se melhorar o que nessa vida? Resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade nos diz, conheça-te a ti mesmo. Então, nós temos que nos conhecer para a gente chegar nessa condição de estar auxiliando o próximo. Então, nós temos que nos conhecer. Não tem outro jeito, né, para a gente estar fazendo isso aí. Pode mudar aí, Denilson. Chico já dizia lá, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento o quê? As forças da alma. Sabe as palavras? Então a gente tem que fazer isso, colocar o quê? Essa prática do bem. Para que a gente possa nos alimentar cada vez mais no nosso ser, nossa alma, nosso espírito. Nós só vamos alimentar ele através dessa caridade. Pode passar mais uma aí, Denilson.
Se tivermos caridade, isso é de um livro, um livro que fala se tivermos caridade, Fabiana disse o seguinte: em todos os lugares e em todas as situações, a bondade do Cristo nos chama ao divino testemunho caridade. Não nos esmoreçamos perante o quadro de trabalho, a demonstração de exemplo e humildade. A questão é que intimados pelos nossos compromissos à frente do Senhor. Jesus permanece conosco e, se tivermos caridade, venceremos. Temos essa certeza, venceremos. Então, o trabalho com a caridade para a gente é que nos eleva nisso. Tá? Então, gente, o que nós temos que fazermos, justamente isso que a gente falou, é praticar essa caridade, nos importarmos com os outros, nos prepararmos, livrar, né, dos nossos vícios, conhecer a nós mesmos e, sempre que possível, estar ajudando os outros. Só assim é que venceremos. Está dito aí. Pode passar mais um, Denilson, que seria o último. Confúcio já dizia aqui, ó, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, nós temos o quê? Que mudar, ajustar essas velas do barco para a gente chegar aonde que a gente quer. É promovendo essa caridade para vencermos diante de Deus. Jesus nos abençoe, nos ampara a nós e toda a nossa família hoje. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.